Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal História em Disputa. Eu sou Wesley e criei este canal com o intuito de falar sobre temas diversos e controversiais, temas que são muito intrigantes e que muitas vezes desafiam os conceitos da ciência moderna. Neste canal eu falarei de temas como história alternativa, ufologia e análise bíblica sem viés teológico. Sou licenciado em Linguística e História. Sou estudante de análise de sistema e também tenho estudos de concentração na área da Bíblia hebraica. Eu tenho estudado esse tema que envolve linguística, arqueologia, como também contexto do Antigo Oriente Próximo. Então, sejam muito bem-vindos, eu espero que vocês gostem do conteúdo. E no vídeo de hoje, eu vou tratar de um tema muito interessante e fascinante, que acaba, de uma certa forma, mexendo com a imaginação das pessoas, que é o tema relacionado aos gigantes. Gigantes existiram? Essa pergunta é uma pergunta muito complexa e muitas vezes considerada tosca, considerada uma pergunta totalmente patética, porque acaba, de uma certa maneira, sendo relacionada com aspectos do folclore e da mitologia. Neste canal, eu vou fazer a seguinte análise. Eu irei fazer a análise do que a história alternativa apresenta e também vou dar a posição do que o establishment, a ciência moderna, fala a respeito dos gigantes. E no final do vídeo eu vou emitir minha opinião a respeito do tema. Gigantes existiram? Primeiramente, devemos analisar lendas e tradições de gigantes ao redor do mundo. Eu também sou mitologista. Eu tenho um certo fascínio por mitologias das mais diversas culturas. Então, eu tenho esse costume de comparar essas mitologias, fazer um estudo de mitologias comparadas. E é muito interessante porque nós vamos encontrar a existência desses seres gigantescos em várias tradições culturais, tá? Então, gigantes são figuras recorrentes em mitologias e folclores de diversas culturas, caracterizados como seres humanoides de tamanho colossal, frequentemente associados à força sobre-humana, mas com personalidade que variam entre brutais, sábios ou benevolentes. Essas narrativas, muitas vezes, explicam fenômenos naturais, formações geológicas ou transmitem valores culturais, né? O mitólogo, ele acaba extraindo esses elementos, né, folclóricos, literários, como uma espécie de informação ou mensagem transcendente. Tá? Quando o mitólogo analisa essas tradições culturais, essas mitologias, ele extrai a mensagem significativa. O que esse conto, esse relato mitológico fornece para nós como um elemento transcendente, tá? Tanto no aspecto positivo como no aspecto negativo. Então é interessante analisar as lendas e tradições, as mitologias, neste aspecto. O mitólogo ele não analisa essas mitologias no sentido literal do termo, tá? A partir da mitologia moderna, tá? Porque o conceito de mitologia no mundo antigo era muito diferente do nosso. Tá? No mundo antigo, a mitologia era tão presente como o café da manhã. Mas, com os estudos modernos da mitologia, a mitologia ela acaba analisando esses temas com esses elementos que eu citei. O aspecto
filosófico, tá? O aspecto cultural, o aspecto até antropológico por trás disso. Tá? Porque a mitologia ela surge de convenções, tá? Sociais, ela não surge do nada. Então isso é muito importante para a gente entender. Então a gente tem, por exemplo, a mitologia nórdica. A mitologia nórdica é uma mitologia muito rica e que trata de seres gigantes. Tá? A gente tem os gigantes Jatar, que residem em Jotunheim e são frequentemente antagonistas dos deuses, como no confronto entre Thor e Geirod. São descritos como seres de proporções enormes, com poderes de transformação. Já na cultura basca, gigantes são retratados como habitantes das colinas, associados à força e à criação de formações rochosas e megálitos, simbolizando resistência à cristianização. No folclore brasileiro, a gente tem lendas de índios com mais de 3 metros de altura, e surgem de tradições indígenas e relatos de exploradores coloniais, sendo celebrados em festivais como parte do folclore. Esse tema é muito interessante porque as tradições indígenas ao redor do mundo, e eu respeito bastante as tradições indígenas, elas relatam a existência de gigantes. Não somente no Brasil, mas aqui nos Andes, né, eu vivo na Bolívia, nos Andes também encontramos relatos dos cronistas espanhóis sobre a existência de gigantes. Na mitologia japonesa, embora menos focada em gigantes, a mitologia shintoísta inclui seres de grande estatura em narrativas sobre criação e deuses fundadores, influenciando festivais como o de Gion. Andes, né? E é uma área que eu tenho certo fascínio, né? Ultimamente eu tenho estudado culturas pré-colombinas e analisado bastante as narrativas dos cronistas espanhóis, principalmente Inca Garcilaso de la Vega, Felipe Poma de Ayala e também Pedro Cieza de León. São cronistas muito importantes. Existem outros, mas esses são os mais conhecidos. Né? A lenda de Huascarán e o Andói narra um amor proibido entre uma princesa e um jovem, transformados em montanhas. Essas histórias refletem a sacralidade dos Andes e valores de resistência e amor eterno. Isso é somente um fragmento, tá, das lendas e tradições aqui dos Andes. Mas, na verdade, quando a gente analisa os relatos dos cronistas espanhóis, inclusive tem um artigo que trata dos gigantes aqui nos Andes, a gente observa que os cronistas eles trataram de temas um pouco mais, digamos, interessantes. Ainda que, né, essas narrativas são interpretadas como somente uma hipérbole, um exagero, ou uma representação totalmente cheia de elementos teológicos a partir da religião católica dos espanhóis, né, que visitaram aqui os Andes em tempos antigos. Né? Mas encontramos muitas lendas do Equador até aqui na região aqui que corresponde ao Peru e à Bolívia, porque no passado era tudo o mesmo lugar, né? A gente encontra essas narrativas, né? No passado era conhecido como Alto e Baixo Peru, né? Alto Peru, a região do Peru, e Baixo Peru, aqui a região que a gente conhece como Bolívia. Era tudo uma coisa só, tá? E a gente encontra essas narrativas também. Na mitologia grega, a gente tem os gigantes, né? Os titãs. A gente tem os filhos de Gaia e Urano envolvidos na gigantomáquia, ou gigantomaquia, né? Contra os deuses olímpicos, simbolizando forças caóticas da natureza, né? Os titãs também. Né? Agora, outras culturas gigantes aparecem na Bíblia. A gente tem aí os Nephilim, a gente tem Golias, e é muito interessante a gente analisar a narrativa bíblica, porque é uma narrativa muito antiga. Não é tão antiga como outras culturas circunvizinhas ao povo hebreu, como, por exemplo, os sumérios. Porém, é um fato que a Torá hebraica fala da existência de seres gigantescos. Tá? Ainda que a tradição cristã posterior reinterprete teologicamente o texto bíblico,
como bem atestou o professor da Universidade Hebraica de Jerusalém, Avigdor Shinam, no seu livro Dos Deuses para Deus, infelizmente não traduzido para o português, ele fala claramente que as tradições mais antigas hebraicas fala que o texto do Gênesis trata de gigantes. Agora é discutir com o texto hebraico. A parte do texto da Torá, texto canônico da Torá, do Sefer Bereshit, a gente tem outros livros que tratam desses temas, como, por exemplo, o Sefer Hanor, livro de Enoque, e também o livro dos gigantes, que foi encontrado na comunidade de Qumran, comunidade esta contemporânea a Yeshua, a Jesus. Então a gente tem, do ponto de vista também dos textos bíblicos e extrabíblicos, fontes que tratam da existência de gigantes. Não somente os Nephilim, a gente tem, por exemplo, os Refaim, que é outra raça, os Anzumim, que são outras raças de gigantes que o texto hebraico fala. A gente encontra os europeus, a gente também encontra narrativas relacionadas aos gigantes. Um dado interessante é que quando a gente analisa a história, por exemplo, do Reino Unido, a gente vai encontrar muitas lendas, muita mitologia a respeito dos gigantes, inclusive com influência do livro de Enoque. Tá? Um dos contos épicos mais antigos é o conto de Beowulf. Um dos textos mais antigos da literatura inglesa, Beowulf, é um texto que fala de um gigante. Inclusive, a gente encontra estudos que fazem essa correlação entre o texto de Beowulf com o Sefer Hanor, o livro de Enoque. Eu estudei isso um pouco quando eu estava fazendo o meu TCC sobre literatura inglesa. Eu falei sobre Chesterton, todavia, eu tratei um pouco do inglês antigo. E Beowulf é um texto muito antigo e que também fala de gigantes. Depois eu vou citar um autor, o Hugh Newman, que fala bastante, já escreveu muitas coisas relacionadas às tradições folclóricas, lendárias e mitológicas do Reino Unido, que está totalmente impregnado de gigantes. A gente tem supostas descobertas de ossadas, né? E quando eu falo supostas, porque existe muita desinformação. E o propósito desse canal, de nenhuma forma, de nenhuma maneira, é subestimar a inteligência das pessoas. Eu não tenho essa capacidade de fazer sensacionalismo barato somente e para fazer monetização e visualização. Isso não é o propósito. O propósito é fazer uma reflexão interessante e produtiva a respeito dos temas. Né? Então, a gente tem supostas descobertas, né, como o Vale da Morte, 1931, no qual o Bruce Russell ele relatou túneis com ossadas humanas muito maiores que o normal, com crânios semelhantes a cabeças de macaco. Não há relatórios científicos publicados. Ilhas Aleutas, 1940. Durante a Segunda Guerra Mundial, cemitério com ossos humanos, quase 3 vezes maiores que o padrão, foi descoberto, sem análises posteriores e divulgadas. China, Shandong, 2016, escavações revelaram esqueletos de 1,80 m a 1,90 m da cultura Longshan, 5.000 anos, considerados gigantes para a época devido à alimentação rica. Eu comecei a estudar um pouco a história da China, e é muito interessante que a mitologia chinesa é muito rica e muito vasta, tá? E ela também trata de seres poderosos, de grande estatura. A gente tem o Equador, né, com as descobertas aí do padre Carlos Vaca, que teria encontrado aí ossadas de até 7 metros em Chiang Mai, né? Fragmentos teriam sido enviados ao Smithsonian Institute, mas ainda não se tem dados concretos a respeito dessa descoberta. Tá? O Equador é um lugar no qual a gente tem algumas lendas, algumas tradições muito complexas a respeito de gigantes. Inclusive, no Equador se encontra a famosa Cueva de los Tagios, né? Na qual muitos desses objetos foram dados, regalados ao famoso Padre Crispi. Então, essa Cueva de los Tagios, em Equador, é um lugar também muito misterioso. O Equador é um lugar
cheio de tradições indígenas a respeito de gigantes e seres poderosos. Tá? Eu até recomendo que vocês pesquisem a obra da professora Ruth Rodrigues Sotomayor, que trata desses temas a respeito da pré-história, ou história pré-colombina do Equador. Tem muita coisa interessante a respeito da história antiga. Mas, infelizmente, os estudos da doutora Ruth Rodrigues Sotomayor são ignorados. Agora, foi citado aí o Smithsonian Institute, não? E depois eu vou falar um pouco mais a respeito desse instituto que também, né, pertence ao Museu História Smithsonian. Romênia, né? 1976, na Galeria Hiperbórea, arqueólogos alegaram encontrar esqueletos de 10 metros associados à tribo Cita Agathirse. Muitas dessas descobertas foram perdidas ou destruídas. Pegadas fossilizadas incluem a pegada de Goliath, ou Goliath em inglês, né, Golias, não, de 1,2 metros na África do Sul, supostamente 200 milhões de anos, e pegadas de 1,5 a 2,5 metros em San José, Califórnia, 1925 e 1926. Sua autenticidade é debatida. A gente também tem a descoberta de Cap d'Oie, de 1673, um suposto gigante de 2 cabeças, com 3,6 metros, capturado por espanhóis. Né? Esses restos aí, eles foram transmitidos e repassados por coleções e estão em Baltimore, Estados Unidos, e são considerados uma possível farsa. E é interessante falar disso porque existem muitas fraudes, tá, relacionadas a esse tema dos gigantes. Existe muito sensacionalismo, como eu falei, tá? E isso acaba fazendo com que o debate a respeito desse tema, e existem coisas interessantes sobre esse tema, esse debate seja levado ao ostracismo ou à ridicularização, justamente por conta dessas pessoas que querem, a todo custo, fazer esse sensacionalismo barato. Né? E é uma pena, porque isso acaba fazendo com que aqueles que buscam estudar ou investigar esse tema de maneira séria sejam ridicularizados, como em muitas outras áreas que a gente vai ver aqui nesse canal. Agora, a visão do establishment, né? O que a ciência, o que a arqueologia, os antropólogos, os historiadores falam a respeito, né? Os geneticistas, enfim. Então, o establishment científico, incluindo arqueólogos, antropólogos e geneticistas, é cético quanto à existência de gigantes e humanoides. A visão predominante é falta de evidências concretas, não há fósseis ou ossadas verificadas que comprovem humanos de tamanhos extremos acima de 3 metros. Relatos são frequentemente baseados em interpretações errôneas de ossos de megafauna ou fraudes. Sim, inclusive sobre os relatos dos cronistas espanhóis que eu citei, a alegação é que eles fizeram uma interpretação errônea de ossos de megafauna, tá? Inclusive no Equador, Peru, enfim. Explicações alternativas, né, ossadas gigantes, entre aspas, podem ser de indivíduos com gigantismo, causado por tumores na tuitária, como no caso de Charles Byrne, ou de culturas com estaturas acima da média devido a fatores genéticos ou nutricionais. Mitologia e folclore, né? Lendas de gigantes são vistas como narrativas culturais que explicam fenômenos naturais ou estruturas megalíticas, sem base histórica factual. Então, essas supostas descobertas, né, alegações de ossadas gigantes, como as do Equador ou de outras áreas, né, carecem de documentação científica confiável. E muitas foram perdidas ou analisadas, ou não analisadas adequadamente. O Smithsonian é frequentemente acusado de ocultar evidências, mas essas alegações são consideradas mitos sem fundamento. Então, essa é a visão do establishment científico. Agora, qual é a minha opinião sobre esse tema dos gigantes? Eu sou uma pessoa que gosto de analisar, né? Eu gosto de pensar, de reflexionar, de relativizar. Eu não sou um dogmatista nesse sentido. Então, eu já li e tenho lido algumas coisas a respeito desse tema. A gente tem, por exemplo, as tradições antigas, como, por exemplo, a tradição do Tanar, né?
Sefer Tanar, e claramente aí no texto hebraico, os grandes especialistas, eu sei hebraico, um pouco de hebraico, falo um pouco de hebraico moderno, os especialistas tratam, os especialistas sérios, né, não religiosos, que querem fundamentalizar ou teologizar os textos, eles falam claramente que as tradições antigas do texto do Sefer Bereshit tratam de seres gigantescos. Na tradição pós-Tanar, a gente tem, por exemplo, nos livros, né, que relatam a chegada do povo hebreu à terra de Canaã, a existência de raças de gigantes, como os Refaim, os Anzumim, outras raças. Os textos pós-Tanar tratam desse tema também. E em textos pós-Tanar, como, por exemplo, o livro dos gigantes, como, por exemplo, temos aí The Book of Giants, The Fallen Angels and Their Giant Sons, de W.B. Henning, há outros estudiosos do tema também, são livros que mostram que, já em uma das tradições mais antigas e mais conservadoras, que era a tradição de Qumran, eles também criam na existência desses gigantes, que eram filhos dos Fallen Angels, ou dos Nephilim. Né? Que esses Nephilim são aqueles que caíram, né? Vem da raiz nafal, em hebreu, né? Em hebraico. Então, na tradição bíblica, a gente encontra esse tema. Em tradições anteriores à Bíblia, também encontramos esses temas, principalmente na cultura, em culturas como a cultura suméria. A parte dessas culturas, sejam elas culturas bíblicas, a gente encontra em culturas extra-bíblicas também os relatos da existência desses seres de grande estatura. As culturas indígenas ao redor do planeta, elas tratam desses temas. Não? Sejam culturas indígenas do Brasil, sejam culturas, por exemplo, do Chile. Não? A gente encontra, por exemplo, na região da Ilha de Páscoa, relatos também de encontros com seres gigantes, com nativos daquele lugar gigantes. A gente encontra nos cronistas espanhóis narrativas sobre gigantes. Então, a mitologia, as tradições antigas tratam desse tema. Ainda que, como eu falei no princípio do vídeo, a gente tem que saber fazer essa distinção entre como os antigos interpretavam o mito e como a mitologia moderna, a mitologia científica, digamos, à luz dos estudos da mitologia, à luz da ciência, interpreta essas lendas e essas tradições. A parte de tudo isso, das lendas, das tradições, a gente tem construções ao redor do planeta chamadas de construções megalíticas. Aqui na Bolívia, por exemplo, depois eu vou fazer um vídeo sobre Tiwanaku, que é uma cultura que eu sou fascinado, a gente encontra claramente coisas extraordinárias. Você tem, por exemplo, no sítio arqueológico de Pumapunco, aqui na Bolívia, pedras que pesam mais de 100 toneladas, que, segundo as teorias, foram transportadas de um vulcão inativo a mais de 80 quilômetros do lugar e foram transportadas com barcos de Totora através do lago Titicaca. Né? Então é uma teoria que existe. Eu, particularmente, não acredito nessa teoria. Eu acho uma teoria muito rasa. Né? A gente vê muitas vezes Tiwanaku nos programas do History, né? Ancient Aliens, mas quando você está ali vendo aquelas pedras, quando você está diante da Porta do Sol, que pesa mais de 10 toneladas, a coisa fica um pouco mais complexa. Os Aimaras, por exemplo, que não eram os habitantes mais antigos daquele lugar, eles dividem em períodos, né, como a cultura Huancarani e outras culturas. Os Aimaras, que são os, digamos, remanescentes dessas culturas que existiram ali naquela região, inclusive agora, recentemente, eles encontraram um novo sítio arqueológico mais cerca ali da região de Cochabamba, que pode reescrever a história até mesmo de Tiwanaku. Ainda que Tiwanaku, somente 30% está visível, grande parte daquele sítio arqueológico está debaixo da terra, existe existem muitas coisas, na verdade, ali relacionadas àquele lugar que não faz o menor sentido.
à luz do que a teoria convencional fala. Tá? Se você entra no Museu Lítico de Tiwanaku, por exemplo, as ferramentas que estão ali expostas não fazem sentido com o nível de complexidade arquitetônica e lítica daquelas pedras. Tá? E os Aimaras, eles falam que foram gigantes que construíram, por exemplo, Tiwanaku. Tá? Isso depende de cada um interpretar. Eu estou falando da minha visão, minha opinião sobre este tema. Né? Então a gente encontra ao redor do mundo, e principalmente aqui nessa região que eu vivo, estruturas megalíticas muito complexas, como no Peru. Eu já estive no Peru 2 vezes. Eu conheço, por exemplo, o sítio arqueológico de Sacsayhuamán, né, que recentemente foi tratado na série Apocalipses da Antiguidade, ou Evidências Pré-Históricas, do Graham Hancock, no qual o pesquisador, o grande pesquisador peruano Jesus Gamarra, fala dessas pedras, e você observa ali o tamanho daquela construção, o tamanho daqueles blocos que pesam toneladas, não faz o menor sentido à luz do que o establishment fala a respeito da construção daquele lugar. Até hoje eles não sabem como Sacsayhuamán foi construído. Então, a gente tem Ollantaytambo também no Peru, com construções megalíticas impressionantes. Machu Picchu, eu estive em Machu Picchu, é simplesmente sensacional. Como aquele lugar foi construído. E a gente encontra algumas similaridades do ponto de vista arquitetônico e lítico nessas construções. A gente observa claramente que algumas técnicas, como por exemplo empregadas em Tiwanaku, foram utilizadas, por exemplo, em outras construções no Peru. E a gente encontra as mesmas técnicas ao redor do mundo. Então a gente tem construções complexas, tá? Inclusive, aqui neste livro, né, Unearthing the Lost World of the Cloud Eaters, né, que fala de tecnologia ancestral, tecnologia antiga, que até hoje a ciência busca explicações, como, por exemplo, essa técnica que o Jesus Gamarra chama de Hanampacha no Peru, né, que eu tenho muito, e espero agora, talvez na próxima semana, viajar para Santa Cruz de la Sierra, porque eu quero ir num lugar chamado Samaipata, Forte de Samaipata, que é uma fortaleza no qual ela foi moldada em pedra. E eu quero ver se essa técnica empregada ali é essa técnica Hanampacha, encontrada, por exemplo, em construções em Cusco, no Peru. Então a gente tem muita coisa a nível de construções megalíticas na Ilha de Páscoa. Né? Eu até recomendo essa série do Graham Hancock, Evidências Pré-Históricas ou Anti-Apocalipses, porque o Graham Hancock vai tratar justamente dessas construções, que elas existem, elas são reais, e muitas vezes o establishment não sabe explicar. Né? E muitas delas, as tradições, como por exemplo Stonehenge, e outras construções, por exemplo, na região hoje conhecida como Reino Unido, as lendas e tradições folclóricas falam que foram gigantes que construíram aqueles lugares, aqueles locais. Né? Inclusive, aqui nesse livro Giant on Records, o Hugh Newman, que é um grande pesquisador desse tema, um grande pesquisador de estruturas megalíticas, ele fala isso, que um dos nomes, por exemplo, de Stonehenge é Dança dos Gigantes. Né? Então, eu recomendo livros, né? Como, por exemplo, do Xavier Hayes, do Stephen Quayle, do Hugh Newman, do Jim Vieira. Existem outros livros que tratam desses temas para que vocês possam também sacar a conclusão de vocês. Na minha opinião, existe muita fraude relacionada ao tema dos gigantes, porém, existem também algumas evidências que são concretas à luz de tradições ancestrais. E eu, sinceramente, não tenho essa arrogância de menosprezar tradições tão antigas, como, por exemplo, a tradição Aimara. Né? O Aimara, por exemplo, é um dos idiomas muito, muito antigos. Né? Inclusive, existem teorias sobre o Aimara que falam que o Aimara é um tipo de estrutura linguística binária. Alguns questionam, enfim, cada um com suas posições, porém, eu não posso ignorar tradições milenares, como, por exemplo, tradições tão antigas como tradições incaicas ou de outras culturas pré-colombinas, porque os incas, eles constituem somente a ponta do iceberg à luz de culturas que existiram no país que hoje a gente conhece como Peru.
Existiram culturas muito mais antigas e muito mais extraordinárias do ponto de vista de sofisticação tecnológica. Basta observar, por exemplo, a descoberta de Caral, que é tão antiga quanto a cultura suméria. Então a história está em disputa. E em relação à questão dos gigantes, idem. Foi citado, por exemplo, anteriormente, o Instituto Smithsonian, que também possui um museu de história natural. Neste livro, Giants on Records, existem muitas alegações de que esse instituto ele acaba, de uma certa forma, ocultando essas evidências dessas ossadas gigantescas que foram encontradas. E existem muitos relatos, inclusive em jornais, de descobrimentos de ossadas gigantes, principalmente em territórios de cemitérios indígenas. Tá? Então, existem informações antigas sobre o tema, existe muito sensacionalismo sobre o tema, e existem algumas informações que são informações, digamos, coerentes a respeito desse tema. A gente tem, a favor, tradições ancestrais, e eu não ignoro essas tradições ancestrais. Eu não sou o criador da roda, né? Respeito bastante, principalmente, como eu citei, as tradições indígenas, principalmente do continente americano, que tratam desses temas. A gente tem construções megalíticas ao redor do planeta. A gente tem algumas evidências de pegadas gigantes em algumas áreas do nosso planeta, que são questionáveis. Algumas, sim, são fraudes, são fabricações, outras não se tem uma explicação tão lógica. E minha opinião é que a história está em disputa em relação a esse tema. Agora, penso que, em determinado momento, essas coisas reais, não as sensacionalistas, elas irão à baila, chegarão à baila, né? Elas serão apresentadas de uma certa forma e vocês julgarão o tema. As duas interpretações, elas estão aí servidas, tanto a interpretação alternativa quanto a interpretação da ciência. Eu, em relação a esse tema, estou aberto. Principalmente porque, como eu falei, algumas coisas que eu vi, principalmente aqui nos Andes, na Bolívia, no Peru, são coisas assim, um pouco complexas. Não são tão simples de se explicar. E quando você conecta esses temas com tradições ancestrais indígenas, que eu tenho muito respeito e muito apreço, né, eu acabo chegando à conclusão que esse tema está aberto, porque você tem History, Myth and Scientific Evidence from Around the World. Esse livro, por exemplo, Gigantes da Antiguidade, né, do Savient Hayes, é um livro muito bom, porque ele vai mostrar algumas coisas que são factuais. Agora, o que eu digo para vocês é não acreditar em qualquer coisa que apareça na internet, que vocês pesquisem, que vocês leiam. Alguns livros estão sendo sugeridos aqui, né, no canal, mas existem muitos outros. Existem enciclopédias sobre esse tema, escrita por pessoas realmente estudiosas, que entendem de mitologia. Existem muitas coisas interessantes, tá? Como eu citei, a própria série do Graham Hancock, né, que está na Netflix, as 2 temporadas, inclusive a segunda trata especificamente da América. As pessoas mais ligadas ao establishment, elas tendem a descredibilizar o trabalho do Graham Hancock. Eu não tenho essa arrogância, eu penso que o Graham Hancock é uma pessoa genial, uma pessoa extraordinária, um escritor extraordinário que há mais de 40 anos tem viajado ao redor do planeta para responder as perguntas que o inquietam. Então, nesse sentido, eu não tenho essa arrogância de dizer que, por exemplo, o Graham Hancock é uma pessoa pseudo-arqueólogo, no seu pseudo-científico e não sei o quê. Ele é uma pessoa que vai até os lugares e busca informações e apresenta para as pessoas julgarem. Isso ao meu ver, um respeito à inteligência das pessoas. Não é um dogmatismo simplesmente estabelecido no qual todos são formatados a pensar da mesma maneira. Né? Inclusive, opiniões ridículas a respeito do Graham Hancock, como, por exemplo, o supremacista branco, né?
O Hancock é casado com uma mulher negra, né, de uma etnia da Índia, inclusive fala de outros dialetos que não somente o inglês, né, a Santa Faia, mas ele é supremacista branco, né, é o primeiro supremacista branco casado com uma mulher negra, né? Então, assim, é umas coisas que, sinceramente, são ridículas, né? E muitas vezes, no debate, o que sobra são argumentos ad hominem, não? Ou seja, são os ataques pessoais. E eu não tenho essa pretensão. O que eu quero é apresentar as duas visões, demonstrar minha opinião e vocês julguem, né, sobre os temas. Como eu fiz, eu deixei o meu país para viver aqui, justamente por estar mais próximo dessas culturas, para estudar essas culturas que eu citei, por exemplo, Tiwanaku ou outras culturas pré-colombinas, de maneira mais próxima, porque eu queria viver isso de uma maneira mais próxima. Então, a história está em disputa. Os gigantes existiram? Vocês julguem, não através de sensacionalismos, não através da minha opinião, mas através de um estudo sério. Se vocês têm curiosidade sobre esse tema, o que eu peço a vocês é que vocês façam uma pesquisa.